Boa noite a todos e todas. Mais uma noite com muita alegria aqui, diretamente do SEC, do Centro de Expansão Consciencial, para mais um Evangelho no Lar. Já é o nosso quarto Evangelho no Lar e estamos muito felizes, de poder levar boas energias, bons pensamentos e boas vibrações para as pessoas que nos ouvem, que nos escutam, que nos veem através do Facebook. Eu gostaria de pedir a vocês que, caso vocês tenham qualquer dúvida em relação ao Evangelho no Lar, se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, vocês podem fazer, gente, porque nós vamos fazer o Evangelho no Lar, mas, no entanto, sempre eu gosto de dar uma explicadazinha em como é que funciona o Evangelho no Lar, por que fazer o Evangelho no Lar, inclusive uma prática que é espírita, mas eu acho que todos nós deveríamos fazer, né? Quantas religiões se reúnem em torno da própria família para, em comunhão com todos que estão ali naquele momento, falam de Cristo, leem a Bíblia ou algum trecho e discutem coisas positivas nos dias de hoje, né? Eu acho que muito poucas religiões fazem isso, e o Espiritismo, embora não seja uma religião, seja uma estrutura filosófica, científica, uma doutrina filosófica, científica com consequências morais, nos trouxe essa coisa maravilhosa. E, como sempre eu falo, a doutrina espírita surgiu com base cristã, surgiu com base em Jesus, ele que é o nosso governador espiritual, e que trouxe tantas virtudes para um mundo ocidental tão conturbado, tão materializado. E, na verdade, Jesus veio para a nossa redenção ocidental, para a nossa mudança. Lógico que, se a gente for olhar direitinho, mais de 2/3 do mundo não cultuam Jesus, cultuam outros profetas, que não deixam de ser extremamente importantes também. Mas Jesus, para o mundo ocidental, para nós que recebemos a cultura cristã como uma herança das boas, porque eu sempre costumo dizer, seja lá como for, se você estiver falando em nome de Jesus, você está falando do bem, você não está falando de coisas ruins. São duas coisas que eu sempre costumo dizer que é uma unanimidade em todas as religiões, A primeira, a paz, a segunda, o amor. Então eu inverteria isso: a primeira, o amor, e depois a paz. E a gente está precisando tanto de paz, a gente está precisando tanto de iluminação nesses últimos dias. E uma vez perguntaram à monja Coen, aquela monja que é budista, o que significava a doutrina de Buda, E ela contou, para poder responder isso, ela contou uma historinha de um monge que estava meditando em cima de um galho de uma árvore. E o súdito subiu, o aprendiz subiu e perguntou ao monge qual era a base da doutrina do bem, e da doutrina de Buda, da doutrina budista. E Buda respondeu: fazer o bem a todos que você puder. E o súdito ficou surpreso com aquela resposta e disse: mas monge, isso aí até uma criança de 2 anos sabe, que fazendo bem aos outros você alcança a iluminação. Ele disse: pois é, uma criança de 2 anos sabe e entende, e um velho de 80 anos sabe, mas não entende e não pratica. Então, muitas vezes a gente entende tantas coisas belas, mas não pratica, não coloca elas em prática. E o Evangelho de Jesus vem nos trazer essa beleza, essa coisa de cultuar o amor, de esquecer as vinganças, os ressentimentos, colocar a culpa de lado através do bem que a gente faz ao outro, ao nosso semelhante, estender as mãos sem nenhuma pretensão de retorno,
porque quando a gente espera o retorno de alguém, o agradecimento, ou então a contrapartida do que nós fizemos, isso não é honesto. Isso não é uma coisa que você está fazendo pelo outro, você está fazendo porque você espera alguma coisa. Então, quando você se descompromete, né, você se desamarra desses vícios, dessas manias, desses orgulhos, dessa falta de humildade, você na verdade está cultuando as mensagens de Jesus, também as mensagens de Krishna, de Cristo, de Buda, de Zoroastro, de todos esses grandes mestres, porque todos eles têm um ponto em comum: fazer o bem ao outro, fazer o bem ao outro sem olhar a quem, né? Fazer o bem ao outro como parte da sua vida, não desejar o mal, não querer que o outro se prejudique, não querer o mal na outra pessoa que está na tua frente. Então isso é um dos princípios básicos e que muitas vezes nós esquecemos. Às vezes, para poder termos a razão, dentro da nossa razão, nós queremos que o outro se prejudique, para depois dizer assim: tá vendo, eu não disse, né? E isso é terrível, né? E eu não estou aqui dizendo, gente, que eu não sofro da mesma coisa. Em reprimenda, os próprios espíritos às vezes dizem a gente mesmo: olha, sempre faça um meia-culpa, sempre diga que você não está pronto. Por exemplo, estamos agora numa época de regeneração, né? De mudança do mundo, né? Uma época de transição de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. E muitas vezes a gente fala dessa ceifadura, né? Da ceifa, dos ceifadores que vieram colher o trigo e jogar o joio fora. E nós pretensamente nos achamos o trigo. E na verdade quem está aqui na terra é joio. Nós não somos trigo, nós somos joio. Então se vai haver uma separação do joio do trigo, nós somos esse joio. Precisamos entender isso. Wagner, quem é o trigo? Bom, não sei, né? Mas a gente tem que procurar todos os dias nos nutrir de bons adubos para que não nos transformemos em joio, e sim persigamos o trigo como objetivo, sejamos esse trigo que vai ser colhido e vai ser entregue na ceia do Senhor, na ceia do mais alto. Eu acho que essa é a base de tudo, gente. A gente aprender que está aqui por um motivo muito específico, muito simples e muito direto. Nós viemos para aprender. O mundo é uma escola, é um hospital, e o mundo é sobretudo uma prisão para os espíritos que precisam aprender a conviver novamente entre si. E ultimamente nós estamos tendo que aprender isso de forma forçada, por conta de um vírus, por conta de uma pandemia que nós mesmos criamos, né? E aí não estou aqui para julgar A ou a B, ou dizer que isso é um vírus criado em laboratório, ou dizer que não é. Não estou aqui para, levantar teorias da conspiração, mas estou aqui para dizer para vocês que nós estamos sim na hora certa, no tempo certo, do jeito certo, e deveríamos nos festejar como participantes desse momento tão especial da vida. Estamos sim num momento fantástico das nossas vidas. É porque nós não observamos da forma correta. Sempre queremos olhar da forma pior tudo que nos passa, tudo que nos ocorre. Mas isso não é verdade. Nós estamos passando por um momento muito especial. Fomos nós que escolhemos passar por esse momento. Os espíritos vêm o tempo todo nos dizer isso. Que foi uma escolha nossa viver esse momento. Que foi uma escolha nossa está presenciando tudo isso que nós estamos presenciando. E eles dizem sempre: vocês são privilegiados, vocês não percebem isso, mas vocês são privilegiados de ter que passar por esse momento para poder evoluir mais um pouco na escala dos espíritos, para se transformarem em espíritos melhores. E eles dizem assim: nós aqui do plano espiritual e vocês daí do plano material precisam evoluir.
E para evoluir precisam passar por determinadas coisas, por determinadas situações. E essas situações estão se configurando agora nesse momento. E que tenhamos muita fé, muita coragem para poder passar por tudo isso. Bom, sem mais delongas, vamos começar o nosso evangelho. E aí eu não vou ler mais o roteirinho que eu sempre leio de como você deve fazer o evangelho no lar. Mas só para dar uma lembrada, apenas o roteiro do próprio evangelho eu vou ler para vocês. Como é que se começa o evangelho no lar? A primeira coisa, através de uma prece inicial, né, que você pode fazer a prece baseada no Pai Nosso, ou uma prece simples e espontânea, saída da tua própria cabeça, com as palavras que vêm do teu coração, do teu íntimo, valorizando os sentimentos ao invés das palavras, porque na realidade muitas vezes a gente, decora certas preces, né, e repete aquilo como um papagaio, mas não está sentindo aquilo profundamente. Então o importante é sentir a prece, né? O importante é sentir as palavras e não apenas proferir, falar as palavras. Então solicitar a presença primeiro dos amigos espirituais e dos nossos mentores e guias, né? Da casa, do local, da residência, né? Para também participarem da reunião. Depois você faz a leitura, que pode ser em sequência ou pode ser no meio do evangelho. Aqui no evangelho vem dizendo em sequência, e nós estamos fazendo as duas formas. De um trecho do evangelho, iniciando pelo prefácio, introdução, notas históricas, seguindo pelos capítulos. Nós já estamos nos capítulos, nós já estamos na 4ª reunião do evangelho. Depois os comentários sobre o texto que você leu. Deve ser uns comentários breves, né, para a participação de todas as pessoas. Vocês podem, inclusive, gente, manter esse bom hábito de todas as quartas se conectar ao nosso perfil do Facebook e acompanhar o evangelho conosco. Já pode ser o evangelho de vocês, podem se reunir com a família de vocês e colocar o evangelho para todo mundo ver a gente conversando, explanando o que é o evangelho, e depois vocês entrarem no mesmo padrão vibratório e tal, chamar a presença dos espíritos, tá certo? Fazer um comentário sobre o que foi lido no evangelho. Depois, no 4º ponto, fazer as vibrações, que vibrar é emitir pensamentos de amor, de harmonia, de prosperidade, de alegria e tudo mais. Quer dizer, a gente deve vibrar em nome de Jesus, chamar os prepostos, né, os espíritos que estão junto dele, e vibrar pelo evangelho, tá certo? E depois, um exemplo disso, vocês podem vibrar da seguinte forma, né? Vibrar pela paz mundial, pela fraternidade dos povos, pelos dirigentes da nação, né, que estão precisando tanto, né? Vibrar pelos nossos governantes, a saúde dos enfermos, pelos doentes do corpo, por tudo, enfim. Então, pedir vibração para outras pessoas. Quando a gente divide, a gente absorve para a gente. Quando a gente dá ao outro, a gente também recebe. E aí, por fim, fazer uma prece de encerramento baseada na mesma estrutura da prece de início, uma prece qualquer, que pode ser também de novo o Pai Nosso, ou então palavras que venham do coração, que venham do teu interior, tá certo? Então é sempre muito importante fazer tudo isso. Vamos continuar aqui com o nosso evangelho, tá certo? E nós vamos falar sobre o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, tá certo, gente? Então vamos entender, Sócrates e Platão, na realidade, eles foram precursores do espiritismo, né? Foram eles que nos trouxeram alguns conceitos, não só do espiritismo, são precursores do cristianismo, propriamente dito, tá certo? Então, o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, o evangelho vem dizendo: o homem é uma alma encarnada. Esse é o primeiro ponto que o próprio Platão diz. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, junto às ideias da verdade, do bem e do belo. Ao encarnar, separa-se de tudo isso e, lembrando-se do seu passado, sente-se mais ou menos atormentado pelo desejo de retornar.
é um enunciado claro da diferença e da independência existente entre os dois princípios. O princípio inteligente, representado pela alma, e o material, representado pelo corpo. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de que existe outro mundo ao qual deseja voltar da sua sobrevivência após a morte do corpo, da saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mundo após a morte. Enfim, é a origem da doutrina dos anjos decaídos. A alma, do latim anima, do grego anemos. A alma não se encerra no corpo qual pássaro numa gaiola. Ela se irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro. A alma tem dois envoltórios. Um é sutil e leve, o chamado perispírito. O outro é grosseiro, material e pesado, e chamamos de corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe de um núcleo. O Livro dos Espíritos, capítulo 2, item 2, pergunta 141. Modelo primordial. O que é um modelo primordial? O texto acima significa em estado de espírito, onde está tudo no começo, nas mãos de Deus, de onde tudo é gerado. O modelo primordial, para a doutrina esotérica, chama-se a própria gônada, né? A estrutura, a mônada principal da estrutura do espírito, da onde o espírito foi gerado. Mônada, o nome, tá certo? A doutrina, conjunto de princípios básicos e fundamentais de um sistema religioso, político ou filosófico. Então, é doutrina espírita por isso. É um sistema de princípios básicos e fundamentais. Então, nós, na doutrina espírita, temos princípios básicos e fundamentais. Quem são os anjos decaídos, né? São os espíritos que habitam mundos mais adiantados. E não por quererem progredir, permaneciam renitentes no mal. Assim, destoavam dos habitantes que desejavam o progresso e que tinham neles um empecilho. Por isso, eles são retirados desse mundo, mais adiantados e levados a mundos compatíveis com esse estado evolutivo. O que significa que nós fomos instruídos e nós fomos evoluídos por esses anjos decaídos, que não vieram de um paraíso, suposto paraíso, mas sim de mundos regenerados, que já iam passar para a regeneração, na realidade, que já estavam na estrutura de regeneração, e esses espíritos não se adequaram àquele momento e tiveram de ser colocados em mundos de expiação e provas como o nosso. Então, esses são os anjos decaídos que se fala, inclusive, se fala muito nos exilados de Capela, né, que são os espíritos que vieram desse mundo chamado Capela, né, dessa estrutura de estrelas chamado Capela, que vieram para cá, para esse mundo, para poder habitar esse mundo, para construir uma nova realidade nesse mundo que estava na época começando. Nós estamos passando por um período bem parecido com esse, na transição de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. A alma se espalha e se perturba quando utiliza o corpo para analisar qualquer assunto. Sente vertigens como se estivesse embriagada, pois se prende a coisas que estão sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se liga ao que é puro, eterno e imortal. A alma, sendo dessa mesma natureza, aí permanece ligada pelo maior tempo que puder. É nesse momento que suas perturbações terminam, pois ela está unida ao que é imutável. É a este estado da alma que chamamos de sabedoria. É quando o Buda chama de iluminação, sabedoria dentro do cristianismo. Assim, o homem que considera as coisas somente pelo ponto de vista material vive iludido, quer dizer, Maya também, na tradição hinduísta. Maya se chama ilusão, tá certo? Para apreciá-las melhor é preciso vê-las do alto, ou seja, sob o ponto de vista espiritual. Portanto, o verdadeiro sábio deve isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. Isto é o que ensina também o espiritismo. Então, tudo isso foram palavras e estruturas ditas por Sócrates e por Platão, né? Platão, inclusive, tinha coisas maravilhosas,
falando sobre o mito da caverna, que eu já falei aqui outras vezes, onde as sombras são as nossas ilusões, né? O mundo que nós vivemos não é verdadeiramente o mundo. Nós começamos a ver isso agora, né? Por exemplo, estávamos vendo sombras refletidas por uma fogueira, que era as sombras dos nossos desejos, das nossas sensações, emoções fúteis, dos nossos apegos às coisas materiais, e agora nós estamos vendo tudo isso ruir, né? Tudo isso se diluir na nossa frente. Nós estamos vendo que os verdadeiros valores estão dentro da nossa família, estão dentro da nossa casa, com nossa esposa, filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, né, com pessoas que vivem conosco e que vieram para cumprir um projeto aqui na Terra. Isso é fantástico porque nós estamos revendo essa ilusão que nós tínhamos de um mundo que não existia, na verdade. Então Sócrates e Platão foram a base do cristianismo e são com certeza a base do espiritismo. Então, como é de proposta, vamos abrir em uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo para poder ler e depois comentar. E aí aonde é que a gente abre? Veja, gente, eu abri aqui a esmo, né? Eu fiz uma abertura sem ver qual página que ia abrir nem nada. E aí bate aonde? Exatamente na cólera. Um espírito protetor de Bordeaux em 1863. Os homens, levados pelo orgulho, julgam-se mais do que são e não conseguem suportar uma comparação que poderia rebaixá-los. Consideram-se bem acima de seus irmãos, seja em conhecimento, seja pela posição social que ocupam, seja até mesmo pelas vantagens materiais de que desfrutam. Por isso, a menor comparação lhes causa irritação e aborrecimento. E o que acontece então? Ficam encolerizados. Procurem a origem desse acesso de demências passageiras que fazem com que se igualem aos brutos, perdendo o sangue frio e a razão. Procurem o porquê de tal proceder e quase sempre encontrarão por base o orgulho ferido, que é o que está nos acontecendo agora, né? É justamente o orgulho ferido que os leva a repelirem cheios de cólera os mais sensatos conselhos, até mesmo a impaciência, que tem a sua causa nas contrariedades fúteis, advém da importância que cada um atribui à sua própria personalidade, perante o qual julgam que todos e todos devem se curvar, que é exatamente o nosso ego, né? Vem desse ego que nós temos. Gente, alguém vai perguntar assim, você não fez a prece de início? Fiz. É porque eu fiz antes de começar a nossa transmissão. O Evangelho já começa às 7 horas. Então eu estava fazendo a prece sempre depois de começar o Evangelho. Agora eu fiz a prece do começo, pedi a presença dos Espíritos, dos nossos guias espirituais. E depois estou lendo aqui exatamente esse processo. Tá certo? Então, falou na cólera por quê? Tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo, não tem? Nós estamos nos encolerizando com os nossos irmãos. Nós estamos cada vez mais captando energias negativas, né? Dizendo coisas que não deveríamos dizer. E ele vem dizendo ainda aqui, em sua loucura o homem colérico volta-se contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos que acaba destruindo por não lhe obedecerem. Se em tais momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, ou teria medo de si mesmo, ou acharia-se bem ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve causar nos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se para vencer uma tendência que o torna digno de piedade. Se parasse para pensar, veria que a cólera nada resolve, pois além de lhes alterar a saúde, compromete a sua própria vida, fazendo com que ele se torne a sua primeira vítima. Além disso, uma outra consideração deveria contê-lo: a certeza de que faz infeliz todos aqueles que o cercam. Se ele possui coração, não sentirá remorso em fazer sofrer as criaturas a quem mais ama? E que remorso mortal sentiria se, num acesso de raiva, cometesse um ato do qual tivesse que se arrepender pelo resto de sua vida? Que é o que a gente vê acontecendo todos os dias, né? Em resumo, o homem que possui o temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração. Entretanto, a cólera pode ser um empecilho para que ele pratique o bem e pode levá-lo a praticar o mal. Isso deve ser suficiente para que ele se esforce em dominá-la.
O espírita ainda deve levar em conta uma outra razão. A cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então, gente, não tem, sei lá, não tem uma parte mais apropriada do que essa, do que, sei lá, para se encaixar tão perfeitamente nesse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos agindo com cólera, né? Nós estamos agindo com raiva das pessoas por todas as opções que elas fazem. Nós não respeitamos os demais, além de tudo, nos envenenamos. Costumamos sempre dizer que quando a gente deseja o mal a alguém, é como se a gente estivesse tomando um veneno pensando que está envenenando o outro. Então, na realidade, nós é que estamos tomando esse veneno. O veneno da cólera nos mata de verdade. Nos causam problemas de saúde, nós começamos a adoecer, esse veneno colérico termina tomando nossos centros de forças, que são os nossos chakras, e transmitindo doenças para o nosso corpo físico, o que se chama doença psicossomática. O que é uma doença psicossomática? O psi vem de alma, soma vem de corpo. Então, é uma doença que surge através da sua alma, do seu perispírito, do seu duplo etérico, que é transmitido para o seu corpo. Então, o pensamento termina transformando o seu corpo num corpo doente. Muitas pessoas nesse momento estão doentes porque estão coléricas. Estão doentes porque estão vibrando o ódio. Que ao invés de dar uma palavra de conforto a alguém, de ajudá-las, de auxiliá-las no seu processo de transição planetária, de dar as mãos, estão tocando fogo na fogueira da vaidade, na fogueira do orgulho, na fogueira da ira. Então, se você está fazendo esse tipo de coisa, saiba, o primeiro prejudicado, como o próprio Evangelho está dizendo aqui, é você mesmo. Por que não vibrar em coisas positivas nesse momento, gente? Olha, eu não estou dizendo aqui para vocês que sou santo, que muitas vezes não dá vontade de dizer algumas coisas na internet. Dá, mas aí o que é que eu faço? Eu geralmente conto até 10, né? Respiro bem profundamente, e faço a minha prece e peço discernimento, controle e humildade. Porque é exatamente isso que nós estamos precisando. Nós precisamos ser mais humildes, né? Estamos vivendo de acusações recíprocas, cada um achando que tem a razão, e ninguém tem razão. A única razão nesse momento é tomar-se de razão para nos iluminar de alguma forma, nos transformar em seres melhores. Estamos com o fel em nosso sangue, na nossa boca, na nossa alma, e esse fel não pode nos fazer bem. Isso só está nos transformando em pessoas mais amargas ainda, em pessoas mais doentes ainda. E isso não vai ajudar nadinha nesse momento de isolamento social. Eu soube hoje que Pernambuco vai adotar aquele sistema de isolamento obrigatório, né? E esse isolamento obrigatório, gente, nesse isolamento obrigatório, nós precisamos ter muito controle emocional. Porque você vai ser impedido de sair de casa. Se você encontrar com uma patrulha de polícia, eles vão te colocar para casa, né? Eles vão te obrigar a ficar em casa. Não vai ser como está sendo agora, nesse exato momento, onde, sei lá, você está saindo e tal. Hoje mesmo eu dei uma volta na cidade e vi vários carros, né? Vi até um trânsito parecido com o trânsito dos dias normais. O que significa dizer que nós vamos precisar, sei lá, ter muito discernimento, muita paciência. E a paciência a gente alimenta com esse fel todo, a gente alimenta com essa nossa agonia, esse nosso cotoco, que eu costumo sempre dizer, a gente tem um cotoco, né? A gente fica achando que, sei lá, botar para fora todas as energias ruins numa rede social é uma coisa bacana. E não é isso, se chama cólera. Isso se chama raiva, isso se chama ódio. E esse ódio está envenenando a todos. Nós estamos discutindo os sexos dos anjos. Nós precisamos entender que essa situação é muito grave, né? Essa situação é difícil. E nós precisamos nos conter, né? Conter os nossos sentimentos e guardar as nossas boas emoções, as nossas energias vibracionais, para transferi-la exatamente para a nossa família, para os nossos amigos que estão aí fora.
Que bom seria se as pessoas começassem realmente a vibrar em um padrão diferenciado, em ter uma emoção mais sublime em relação a toda essa situação que está se passando nesse momento. Então, sei lá, eu acho que a mensagem do Evangelho hoje, falando sobre a cólera, tem tudo a ver com esse momento, em que nós estamos encolerizados, nós estamos emitindo energias extremamente negativas, enquanto deveríamos estar aproveitando esse momento tão especial, como disse no começo, esse momento tão propício à reforma de nós mesmos, do nosso próprio coração. E eu não estou aqui falando como um profeta, um sacerdote ou qualquer coisa que o valha, não é isso. Eu estou falando como um ser extremamente falho também, que tem muitas vezes vontade de esculhambar, né? Vontade de dizer coisas que não deveria dizer, né? Vontade de extrapolar também a medida. Eu já fiz isso não me fez bem, vocês podem ter certeza disso, isso não me fez bem, né? E eu comecei a repensar nos meus próprios pontos de vista e recolocar. Então não tem nenhum santo, nem vocês são, nem eu sou, ninguém é, todos nós somos imperfeitos, mas podemos procurar o que Jesus disse, né? Vós podeis ser igual ao que eu sou e muito mais. Então, quer dizer, ser o que ele é e muito mais. Como nessa cólera? Nunca, né? Então eu preciso trabalhar exatamente como o Buda nos trouxe, né? Toda caminhada começa com o primeiro passo. Toda caminhada começa com, sei lá, aquele passo pequeno, aquela subida pequena do degrau. E como Chico Xavier dizia, eu vou aqui me arrastando como uma lesma, mas eu só vou para frente, eu não vou para trás. Então todos os dias procure fazer uma coisa mais positiva na sua vida. Eu tento todos os dias pensar positivamente, gente. Olha, é difícil, porque não é fácil todo momento que nós estamos passando, né? Não é fácil, mas pode ser mais sublime, pode ter um significado diferente. Basta que nós queiramos que isso aconteça. Vibrar negativamente vai adiantar alguma coisa, esculhambar com as pessoas vai adiantar alguma coisa, além de você se envenenar, além de você trazer para você as energias ruins, deletérias, complexas, dessa egrégora de pensamentos que permeiam o nosso planeta, dessa psicosfera que nós estamos criando. Então, poderíamos pensar melhor sobre tudo isso. É uma forma de refletir, o Evangelho nos faz refletir sobre esse momento tão grave de nossas vidas. Então, nesse momento, eu gostaria de encerrar o Evangelho, primeiro fluidificando a água. Eu tenho aqui a nossa tacinha, né? A nossa taça de água, vocês devem estar vendo aí, e é muito simples, gente, para fluidificar ou magnetizar, que eu gosto mais do termo magnetizar a água, mas tanto faz, é o mesmo processo, só muda o nome. Então, o que é que você faz? Você encosta suas mãos na jarrinha de água que você separou, no copinho de água que está na sua frente, e você coloca as mãos sobre ele e pede para que cada molécula, cada estrutura dessa água se transforme em remédio, em benefícios energéticos e vibracionais para a cura e limpeza dos seus chakras, dos nossos chakras, e que os espíritos derramem uma luz de cura, de redenção, de tranquilidade, de paciência e de equilíbrio harmônico nesse momento. Que essa água seja, nesse momento, magnetizada e que os espíritos de luz estejam sempre conosco, nesse processo de nos curar, mental e fisicamente. Assim sendo, gostaríamos também de pedir que a vibração e a energia desse Evangelho de luz e de amor se propague pela Terra e que recebam essas energias de paz o nosso Brasil, os nossos governantes. Que essas vibrações sejam pela saúde dos enfermos, pelos doentes do corpo e da alma, pela unificação das religiões,
pela reabilitação dos que estão presos, pelos viciosos, pelo reerguimento dos decaídos, pelos trabalhadores do bem, pelas crianças, pelos jovens, pelos velhinhos, pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo nosso trabalho, pelos companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos, pela divulgação do Evangelho, pelos nossos amigos e inimigos e por nós mesmos. Cada um nesse momento pense na paz e em toda essa energia vibracional sendo espargida por todo o globo terrestre, para cada país, para cada estado, para cada cidade, para cada bairro, para cada casa, para cada família, para sua família, para seus filhos, pais, irmãos, netos, para todos, enfim, que precisem dessa energia benéfica de amor e de paz. Pedimos também, senhores do além, amigos espirituais, anjos, santos, orixás. Pedimos aos seres de luz dimensionais. Pedimos a todos que tenha paciência conosco. Somos ainda crianças em fase de crescimento espiritual, mas temos certeza que chegaremos lá, que aumentaremos a nossa capacidade de amar o próximo, de perdoar. Pedimos paciência para os nossos comportamentos difíceis. Pedimos paciência e força para superarmos a doença que agora nos acomete. Pedimos paciência e pedimos, sobretudo, força, fé, resignação para esse momento tão difícil. Que nós consigamos colher a luz interna que temos, o Deus que precisa surgir para ajudar o nosso próximo, para amar o nosso irmão, para perdoar as ofensas, para ter humildade e compreensão do momento da forma mais sublime, para entender que nenhum sacrifício é em vão e que ressurgiremos mais fortes depois dessa tempestade terrível que não passa de uma marola quando se trata de energias positivas. Que nós entendamos esse momento como o melhor momento de nossas vidas, como a presença de Deus dentro de nós, como a convivência entre os nossos, que entendemos todo o princípio do amor e da caridade cristã, e que nesse momento caridade é dizer ao nosso irmão: eu entendo o seu ponto de vista, respeito, e embora tenha o meu, eu desejo que você seja feliz e que nós todos nos salvemos nessa embarcação chamada Terra e consigamos superar todas as nossas dificuldades.
Que o amor do Senhor Jesus esteja sempre conosco nesse momento. Agradecemos a presença de todos os espíritos, dos amigos que vieram nos assistir nesse momento. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus, a todos os avatares de antes e depois. Agradecemos a sabedoria de todos aqueles que vieram de outra dimensão. Agradecemos, sobretudo, aos nossos companheiros de estadia no planeta Terra. Que estejamos juntos nesse momento difícil. Que assim seja. E assim encerramos o nosso Evangelho no Lar de hoje. Paz, luz.